Olá amigos, 18 de março de 2021, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, caiu como uma bomba aí nos nossos círculos a notícia de que o semideus ministro Edson Fachin haveria tomado uma decisão monocrática no sentido de tornar sem efeito ou declarar inconstitucional um decreto sobre a questão das armas, um decreto regulamentador do famigerado Estatuto do Desarmamento do presidente Jair Bolsonaro. E logo surgiram aí um monte de dúvidas e falações, muitas pessoas pensando que se tratasse de uma decisão já sobre aquelas ações que nós mencionamos aqui, impetradas por quatro partidos de esquerda, contra o bloco de 4 decretos recém-editados por Bolsonaro. Então vamos esclarecer isso. Não é assim. Não se trata de uma decisão monocrática, não se trata de uma decisão com efeito imediato. Trata-se, e é muito importante, de um voto que ele proferiu no bojo de uma ação direta de inconstitucionalidade, da qual ele é o relator. Trata-se da ADI 6.119. O objeto dela, inicialmente, o atingimento dela inicial, era sobre um decreto revogado, já revogado, decreto 9.685 de 2019, obviamente do presidente da República, que havia dado nova redação ao Regulamento Geral do Estatuto do Desarmamento, baixado pelo decreto 5.123 de 2004. Então, já por essa razão, no início do processo, como a revogação aconteceu logo depois, a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado perante o Supremo Tribunal Federal no sentido da perda de objeto daquela ADI, portanto, pela necessidade do arquivamento dela, pela necessidade de que ela não prosperasse em termos jurídicos. O relator rejeitou aquilo e, mais recentemente, houve a insistência por parte da PGR no sentido da perda de objeto, mais uma vez desconsiderada pelo relator. Então, poderiam as senhoras e senhores pensar, bem, mas não vai ter efeitos práticos então, porque é um decreto revogado. Não é bem assim não. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade, obviamente, foi muito bem pensada para que qualquer desses semideuses não só decidisse sobre a inconstitucionalidade de um ato normativo, no caso um decreto, ou a totalidade do decreto, mas não era a totalidade, era uma parte do decreto. Mas também a respeito de um conceito, também a respeito daquilo que o partido, no caso, que impetrou essa ADI, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, colocou no sentido de que o tribunal estabelecesse interpretação conforme a Constituição, a respeito da disposição do artigo 4º caput da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, no sentido de que a efetiva necessidade só pudesse ser alegada por pessoas que, por razões pessoais ou profissionais, pudessem demonstrá-la, quando não é esse o texto da lei, nunca foi. E basta confrontar esse dispositivo com o dispositivo que trata do porte, que é o artigo 10, para verificar que o legislador tratou o assunto de duas maneiras diferentes. A primeira era apenas a declaração, e a segunda, no porte, aí sim, que é um grande entrave, a demonstração. Então o que o PSB queria? Que o Supremo Tribunal Federal dissesse que aquilo que o legislador fez, não fez. Ou seja, legislasse novamente para
transformar o texto em algo que não foi escrito, não está escrito. E foi muito bem sucedido no voto do relator Fachin. De fato, a decisão não, o voto do relator Fachin, que pode se converter em uma decisão, acatou na íntegra esses termos, demais. Ele estendeu o seu voto e pretende, portanto, que a decisão seja estendida não apenas ao decreto 9.685 de 2019, que está revogado, fugindo, portanto, da argumentação de perda de objeto da Procuradoria-Geral da República, e fazendo com que esse voto atingisse o decreto vigente de número 9.845 de 2019, especificamente em relação ao artigo 3º, parágrafo 1º, que é aquele artigo que diz que para a aquisição de arma de fogo, para a posse de arma de fogo, nada de porte, aquisição, posse de arma de fogo, presume-se, a autoridade policial tem de presumir a veracidade da declaração, não demonstração, a veracidade da declaração de efetiva necessidade por parte do cidadão interessado em obter arma de fogo. Então a decisão ainda foi além, claro, vamos dizer, mas é que houve um aditamento, sim, claro, todos os aditamentos no sentido de caminhar para uma decisão de restrição de direitos seriam aceitos por esses semideus aí e pela maioria dos semideuses que lá estão. Disso não temos dúvida alguma. A posição de Edson Fachin é muito bem conhecida, ele não escondeu de ninguém. Então o que é que nós temos? Um voto efetivamente grave, verdadeiramente grave, porque ele não só declara a inconstitucionalidade desses dispositivos e, portanto, declara que é inconstitucional o presidente da República normatizar a declaração de efetiva necessidade como dotada de presunção de veracidade, como ainda estabelece que a interpretação, de acordo com a Constituição, do artigo 4º caput da Lei 10.826, é no sentido de que o verbo declarar se transforma no verbo demonstrar, reescrevendo a lei em desfavor do direito, contra o espírito do legislador e principalmente contra a decisão popular soberana, ou não será soberana, do referendo popular de 2005. Muito grave esse voto, muito distorcido esse voto, sem fundamento constitucional esse voto. Não é uma decisão, portanto, monocrática, de efeitos imediatos, nada disso. E convém lembrar que já estava em votação virtual essa ADI, a partir do voto do relator, é assim que as coisas funcionam, não é? Mas a ministra Rosa Weber pediu vista do processo em 12 de março de 2021. Nós esperamos aqui que a ministra Rosa Weber tenha sido tocada em sua consciência jurídica por algo que deve ter chamado a sua atenção a demonstrar que esse voto não tem fundamento. Daí o fato de pedir vista e daí o fato de talvez, ela estar a se preparar para inaugurar aquilo que se chama de uma dissidência, aquilo que se chama de uma discordância em relação ao voto do relator. Esperamos que assim seja. Vamos observar o que vai acontecer. Se prevalecer esse voto, certamente podem ter certeza de que ficará extremamente difícil a qualquer cidadão comum, a partir de que essa decisão seja cristalizada, adquirir uma arma de fogo. Não é para porte, não, é para posse, apenas para posse, apenas para tê-la em casa, tê-la em domicílio, para a defesa própria, defesa da família. Isso praticamente
destruirá a decisão popular do referendo de 2005. Isso não pode acontecer. Nós já alertamos aqui que o Supremo Tribunal Federal tornou-se um poder absoluto. Será que assistiremos a mais uma etapa dessa verdadeira tomada de poder? Esperamos que não e vamos observar. Estamos aqui a apresentar argumentos jurídicos constitucionais com toda a clareza, mas com a contundência necessária, de modo respeitoso. Espero que não nos mandem prender em casa. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.